Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, como já vem acontecendo há algum tempo, esse nosso encontro para estudarmos esse primeiro livro que Kardec nos codificou, nos deixou para nortear, para que tomássemos conhecimento dessa nossa essência, dessa nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. E mais uma segunda-feira que na companhia de vocês, na companhia dessa espiritualidade que nos assiste, que coordena esse nosso encontro, porque já mencionamos em outras ocasiões em que esse programa ele vai ao ar, Nivaldo, desde 2020, né? É verdade. Não, antes. Eu acho, não, Célia, 2020. Nós fizemos a primeira gravação, Célia, no dia... Foi 2020, maio de 2020. Maio de 2020, exatamente. E antes desse nosso encontro se tornar realidade aqui no mundo físico, esse programa já existia, já estava sendo arquitetado no plano espiritual. E, Célia, falando nisso, a gente tem que atentar para as nossas próprias vidas, porque a gente pensa que colocamos tudo na obra do acaso. Do acaso, E nos esquecemos que toda a nossa reencarnação foi fruto de um grande grande projeto divino. Que possibilitou que a gente nos encontrasse, fizéssemos esse resgate. E tudo assim tem uma razão de ser, né? Assim como muitos de vocês, aquele amigo que você tinha que encontrar e ajudar, aquela pessoa que está te auxiliando nesse momento, tudo isso faz parte de uma programação. Como também já foi dito aqui, existe uma programação, esse planejamento divino, existe esse planejamento para cada um de nós. E para esse coletivo do qual estamos inseridos. Então, é um planejamento individual, mas também um planejamento coletivo. Perfeitamente. E é com muita alegria mesmo, é com muita gratidão que temos, durante esse tempo, a presença, a participação de vocês. Como teve aquela... teve a Ana Cristina Góes, né? Que comentou, que está conosco desde 2020. Desde o início das nossas gravações, acompanhando. E possivelmente, né, Célia, talvez ela não tenha tido alguma segunda-feira que ela não teve oportunidade de estar conosco, mas com certeza ela foi lá e assistiu. Como todo mundo. Viu a gravação que fica disponibilizada para vocês nas redes sociais do MAP. Assim como a Ana Cristina, tem vários de vocês que estão conosco desde o início. Há muito tempo, Célia. Como você também, que chegou agora, também é muito bem-vinda, é com muita gratidão que recebemos todos vocês. Porque essa doutrina não é uma coisa de um círculo fechado, né? Do MAP, não. O MAP está exatamente nas redes sociais, que é para que essa doutrina, esses ensinamentos se espalhem. Possam ser espalhados, né, pelo mundo, né, Célia? É com muita alegria mesmo que temos a companhia de vocês, a companhia desses amigos espirituais e, acima de tudo, com a permissão do nosso Pai. E para dar início ao nosso programa, o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração pedindo sempre a Deus, nosso Pai, a proteção que vamos necessitar sempre, Pai. Te pedimos a que a Tua luz ilumine os nossos caminhos, os nossos passos, que possamos, Pai, caminhar com
toda essa luz com passos firmes, passos decididos em tua direção. Mestre Jesus, também te agradecemos e muito pelo teu carinho, pelo teu amor por todos nós. E, Mestre, sabemos, já temos esse conhecimento da necessidade de nos transformarmos, de modificarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações. Por isso, Mestre, insistimos e te pedimos sempre nos ajude a perseverar nesse caminho de procura cada vez mais desses ensinamentos. Porque como tu mesmo nos disse que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. E estamos aqui, Mestre, querendo, precisando e entendendo que temos que percorrer esse caminho, que temos que perseverar nessa procura desses ensinamentos, dessa verdade, dessa libertação. Esteja conosco, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. E para nossa página de reflexão da semana, que vai ser colocado aí na tela de vocês, um desenhozinho, né, que um menino conversa com uma borboleta. E aí ele pergunta para a borboleta: você está chateada? E a borboleta responde: sim. Porque eu gritei com você? E ela responde: não. Por que então? E a borboleta responde: porque eu gritei de volta. Então é para a gente refletir essa nossa reação às coisas que nos acontecem. Essa volta, esse retorno do que nos acontece, que nós temos que pensar. Porque as nossas ações nós planejamos. Eu sair de casa, eu vou dar bom dia pro porteiro do meu prédio, tudo que eu vou fazer naquele dia, ele está mais ou menos planejado. Agora, quando eu dou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite pro porteiro do meu prédio, e ele me responde mal, a reação que eu vou ter é essa que me interessa. Como ele recebe, não é isso que me interessa. O que interessa é como eu vou reagir. Então, nesse quadrinho, nesse diálogo que foi colocado, quando a borboleta diz, porque eu gritei de volta, ou seja, eu reagi ao seu grito, essa minha reação é o que realmente vai importar. Lembra aquela parábola do Jesus? Se alguém... Parábola não, aquela passagem que Jesus nos diz, se alguém nos bater numa face, que a gente dê a outra. Presente a outra. É exatamente isso que está aqui. Essa mensagem. Eu não tenho que revidar na mesma moeda. Se eu já tenho condições de fazer diferente, eu tenho que fazer diferente. Pensando aí, né, Célia? Nós temos que prestar atenção aí. Eu não posso controlar a atitude do outro. Do outro, não. Não posso. Mas eu posso e devo controlar a minha. A minha. Porque na atitude do outro, quem vai responder é ele. É ele. Eu vou responder pela minha. Isso é que tem que ficar importante, impregnado para nós.
E o nosso problema é... Sabe aquele negócio, Nivaldo, que a gente diz assim, eu não levo desaforo para casa. Mas e aí a gente... isso aí, Célia, ainda é o reflexo daquela a lei que nós vivemos de Moisés, do dente por dente, olho por olho. Porque nós fomos aqueles que viveram naquela época. Mas nós já sabemos. O reflexo dessa lei nos apresenta hoje ainda com essa atitude que você falou. Eu não levo desaforo para casa. Mas nós e a gente precisa reverter esse entendimento. E é para isso, inclusive, que nós estamos aqui toda segunda-feira estudando o Livro dos Espíritos. E se eu não levar desaforo para casa for a causa da minha falha, é melhor eu levar o desaforo para casa. Com certeza. Eu me calo, porque eu não vou falhar. Agora, se todas as vezes nós rebatermos na mesma moeda, é verdade. Quando essa paz que a gente tanto procura, vamos alcançar? Que é a que Jesus veio trazer para nós, né? Claro. Ele veio nos ensinar a amar e trazer a paz para nós, né? Porque aí você rebate para mim, eu rebato para você, para mim, para você, para... Não vamos parar nunca. Não vai ter fim. Alguém de bom senso tem que parar e falar, não. Tem que ceder. Né? E um dia nós vamos ceder. Mas nós não precisamos sofrer tanto assim. A gente já sabe. Então fica essa reflexão, porque nossa semana, né? A nossa reação é o que nós temos que nos vigiar. Então, voltando, lá, né? Iniciando aqui então o nosso estudo, né, Célia? Nós estamos estudando as leis naturais. Nós já falamos sobre a lei de adoração, falamos sobre a lei do trabalho, falamos sobre a lei da reprodução e estamos concluindo a lei de conservação. Dentro da lei de conservação, nós ficamos na questão 717 para revermos, que não houve tempo para isso, na nossa última semana. Então, a lei de conservação, dentro dessa lei, Allan Kardec pergunta aos espíritos... Nós estamos no item necessário e supérfluo, né? Sim, falando sobre o necessário e o supérfluo. O que é necessário para nós, né, Célia? E o que é supérfluo nas nossas vidas? Se perguntarmos para cada um de nós, nós vamos apresentar situações, quadros diferenciados. Se bobear, Nivaldo, se nos perguntarmos o que é necessário e o que é supérfluo, não, supérfluo não existe. Na minha vida, nada é supérfluo. Tudo é necessário. Tudo é necessário. E é por isso que Allan Kardec começa perguntando, na 715, né? Como o homem pode conhecer o limite do necessário, né? E a gente já falou sobre isso, não vamos repetir aqui. Está gravado lá nos programas, se vocês quiserem rever, né? No programa da semana passada. Mas hoje nós vamos começar com a pergunta 717, em que ele diz: que pensar daqueles que assambarcaram os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Então, assambarcar pegar tudo, tomar tudo. Quanto mais eu puder, mais eu pego. Então, o que pensar dessas pessoas... outro que necessita, eu não vou... O que pensar dessas pessoas, trazendo para o dia de hoje, Célia, que pegam tudo e não deixam nada para ninguém. E os espíritos vão nos responder. Eles desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que tiverem causados aos outros. A gente sabe, tudo é permitido. Da lei de causa e efeito. Tudo é permitido, Célia. A causa e efeito. Então, tudo é permitido. O nosso Pai é tão bom que Ele permite que nós façamos, plantemos o que nós quisermos. Mas Ele é tão justo que Ele vai fazer com que a gente colha exatamente tudo que nós plantamos. Então, por isso que eles nos dizem, eles desrespeitam a lei de Deus e terão que responder
pelas privações que tiverem causá-los aos outros. Perfeitamente. E se nós formos parar para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, essas privações que nós causamos é esse plantio que você mencionou e que nós vamos ter que colher. E quando vem aquela parte de amar ao próximo como a si mesmo, esse capítulo do Evangelho, e essa lei de ação e reação, a gente vai entender muitas das coisas não. A gente vai entender o que passamos agora. É em função desse desrespeito às leis de Deus. Porque a gente sabe, a gente fala sempre aqui, do amor igualitário dele por essa humanidade. Não é para nós, habitantes desse orbe. É a humanidade. Ela goza desse amor do nosso Pai. E quando a gente duvida, quando a gente burla, quando a gente faz vista grossas para essa lei, nós vamos ter consequências desses atos. Então, Célia, você falou aí, né, nessa universalidade do amor de Deus, só chamando a atenção, né, que muitas das vezes a gente, não sei se é em tom até de brincadeira, mas a gente Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Deus é um Deus do universo, não é brasileiro. Não é. Ele não vai tomar a minha causa, nem contra a Célia, nem da Célia contra quem quer que seja. Para isso, ele determinou as leis divinas. E nós somos julgados dentro dessas leis divinas. E essas leis, a gente pode pensar que essas leis, elas são desse orbe. Não é desse orbe, é do universo. É do universo. Essa coisa infinita que não temos condições de mensurar. A gente vai até um determinado... A nossa imaginação vai até um determinado... E falando disso, você lembra de Chico. Numa determinada ocasião, ele pede para Emmanuel para entender um pouco sobre o que a Célia disse agora, desse universo infinito. Então, Emmanuel pega o Chico, desdobrado, evidentemente, mais lúcido, e volita com ele. E ele começa a entrar pelos universos, e Chico chega num determinado momento que ele não suporta mais e pede para voltar. Ele diz que está cansado, quer tomar um café. Então, para a gente ter ideia do que é esse universo, é realmente infinito. E nós, durante muito tempo, Célia, imaginávamos que nós éramos o centro do universo. Centro do universo. Nós éramos muita gente morreu por isso, por dizer o contrário. Né? Era a teoria do geocentrismo. E a gente, através de quê? Do estudo, do conhecimento. Por isso que a gente sempre fala aqui da importância da gente, não só o livro dos Espíritos, mas o Evangelho, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, porque esse compêndio que Allan Kardec trouxe através desses espíritos forma esse Pentateuco esclarecedor para nós. É verdade. Que é o Consolador que Jesus havia prometido lá atrás. Aí tem uma nota Aqui tem uma nota de Kardec, né, Célia? O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que o selvagem não possuía. E os espíritos que ditaram estes preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Então vamos entender o que Allan Kardec está nos dizendo. Se nós formos, Célia, avaliar a necessidade de uma tribo indígena, é diferente do que nós hoje temos aqui na cidade. Eles não precisam de
chuveiro elétrico, de fogão com acendedor, gás encanado. É por isso que Kardec diz que esse conceito de necessário e supérfluo, ele não é absoluto. Porque se nós fôssemos ter ele como absoluto, eu não preciso mais ter uma cama, eu durmo no chão, eu não preciso ter um fogão, eu não preciso de geladeira, não precisamos de nada. E não é assim, porque a sociedade evoluiu. Né? Tudo é relativo. E cabe à razão levar em conta cada coisa. Tudo é relativo, cabendo à razão, coisa que todos nós temos. Nós temos que ter. É razoável que eu tenha uma cama para dormir, que eu tenha uma geladeira, um fogão. É razoável. Não vamos aqui discutir a necessidade disso, né? A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestar um apoio mútuo. Aqueles que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Apenas possuem da civilização o verniz, como há pessoas que da religião só têm a máscara. Então, nós vamos encontrar os que se beneficiam também aqui na nossa civilização, como na questão, assambarcam esses valores, os bens da terra, em benefício próprio, em detrimento dos irmãos de caminhada. Mas vamos lembrar, essa é a nota de Kardec. E em relação a essa questão, a espiritualidade nos diz que esses que abraçam, que querem, que tomam, que usufruem de todos esses bens, eles terão que responder das privações que houverem causados a outrem. Então, não tenhamos a menor dúvida. Essa nossa ganância, esse nosso egoísmo, essa nossa maneira de vivermos cercados num círculo pequenininho, aonde só o meu, só o meu, só o meu, vamos ter que responder. Esse é um tema, né, Célia, muito assim, estreito de se conversar, porque a gente pode se questionar, puxa vida, mas eu tenho um fogão e tem uma família ali que não tem, será que eu estou assambarcando? Não, nós temos que usar o bom senso, por isso que Kardec nos diz aqui, vamos usar o bom senso. Nós temos que avaliar as nossas atitudes diante do que nós podemos fazer, mas não nos culparmos também. Trazer essa responsabilidade para nós, não. Kardec nos diz, tudo é relativo, cabendo à razão regrar, cabendo à razão moderar todas as coisas, dar regra a todas as coisas. O exemplo que você usou, eu tenho um fogão e o meu irmão ainda possui um fogão a lenha, isso aí, então eu estou como... assambarcando? Querendo... Não é assim. A gente precisa entender, usar essa razão para regrar essas coisas. O que a gente não pode é abusar dessa condição que nos está sendo dada. Do poder que a vida possa nos ter dado e assim, em cima desse poder a gente vir assambarcar, nos aproveitarmos, né? Aí nós vamos A gente encerra, né, Célia, com essa questão, o item do necessário e supérfluo. E aí vamos falar agora sobre... privações voluntárias e mortificações.
privações voluntárias, a gente estava falando aqui agora, né, Célia? Exatamente isso. Eu vou me privar voluntariamente, eu vou me castigar. Nós vamos falar de mortificações, de castigos voluntários. E a 718 diz assim, Kardec pergunta, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? A lei de conservação nos obriga, cada um de nós, a prover as necessidades desse corpo? A gente, independente da resposta, a gente pode responder. Veja, por que Kardec traz como primeira pergunta... Primeira pergunta. Falar sobre privações voluntárias e mortificação, essa questão. Porque nós vamos falar exatamente dessas mortificações, dessas penalidades que nós, em tempos atrás e até hoje, nos impomos ao nosso corpo físico. São aqueles flagelos, autoflagelos, né? Então, ele coloca como a primeira pergunta, porque os espíritos vão responder para nós que nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Porque a gente sabe disso, porque esse corpo... Está na lei de conservação. Esse corpo físico, essa massa física, sem o espírito, é nada. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Em compensação, esse espírito precisa desse corpo físico, dessa massa física, para que ele possa passar por todas as experiências que ele tem necessidade de passar. A saúde física, mental e espiritual faz parte desse conjunto que nós temos que manter no nosso corpo, sério. E lembra lá na Grécia Antiga, corpo são e mente sã? Precisamos manter corpo e mente, né? Faz parte. É a lei de conservação. Então, repetindo a pergunta de Kardec, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E a espiritualidade nos responde, sim. Porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Sem força e saúde, como vamos trabalhar? E o espírito precisa de trabalho. Precisa desse corpo com saúde e com força. Porque ele tem que trabalhar. Essa saúde englobando todos os aspectos que a gente já falou, físico, mental e espiritual. Porque a gente se liga na saúde, né? Na comida zen, na malhação. E como é que está o nosso... Mas e o mental? E o espiritual? E nossos sentimentos? Porque é muito comum a gente... Como é que você se encontra? Como é que você está? Estou bem, né? E emocionalmente? Problema aqui. Está cuidando? Está cuidando? Não, cuida do corpo. Muitas das vezes a gente deixa, relevamos o cuidar da nossa psique, da nossa parte até espiritual, né? Espiritual. Que nós precisamos também. E a gente sabe que esse alimento, essa força para o nosso espírito, que é eterno, que é imperecível, são esses estudos. São as nossas preces, são os nossos bons pensamentos, o que a gente faz do nosso tempo, que é uma coisa extremamente preciosa. O que a gente faz dele? Esse é alimento para o nosso espírito. Perfeito. 719. O homem merece censura por procurar o bem-estar? O bem-estar. Ele merece censura? Então, é natural, é da nossa natureza nós buscarmos o nosso bem-estar, né? Isso aí é censurável? E os espíritos responderam para Kardec. O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso. O abuso. Porque este é contrário à conservação.
Ele não condena a procura do bem-estar, se este bem-estar não tiver conseguido às custas de alguém, e se não vier a enfraquecer vossas forças morais, nem vossas forças físicas. É o que nós acabamos de falar. A importância de nós supervisionarmos o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o espiritual. Se nós buscarmos esse bem-estar sem que a gente, em detrimento de prejuízo de outras pessoas, é muito natural. Devemos procurar, sim. Como eles nos dizem aqui, o bem-estar é um desejo natural. Quem não quer estar bem, né? Agora, o que nós temos que observar é exatamente isso. Procurar esse bem-estar sem que a gente possa estar prejudicando um terceiro. À custa de outros. À custa de outros. Porque, como a espiritualidade responde, o que o nosso Pai condena é o abuso que a gente faz dessa procura desse bem-estar. Se nós formos ver, analisarmos a história, por exemplo, da escravidão, quanto abuso foi cometido. Sim, é perfeito. Quanta crueldade foi cometida, quantas lutas para que isso permanecesse, para que eles não perdessem essa... monotonia, né? Esse bem-estar. Esse bem-estar foi... Quantas lutas foram travadas. E aí hoje a gente ainda vê, ainda tomamos conhecimento de trabalho em regime de escravidão. Ou seja, nós nos aproveitamos dos nossos irmãos para que nós tenhamos mais e mais e mais. Então é esse abuso, o abuso dessa procura de bem-estar que é condenável. Agora, o progresso ele existe, é uma lei de Deus. E essa procura desse bem-estar equilibrado, moderado, isso aí não é isso que vai fazer com que sejamos condenados. Não é isso. E até porque condenados, é verdade. Quem vai nos condenar somos nós mesmos. É a nossa própria consciência, né? Que vai fazer com que a gente busque a correção. A correção. E aí a gente volta... No processo, nessa roda reencarnatória. A gente volta na questão 717. Terão que responder pelas privações que houverem causados aos outros. Não tem a menor dúvida. A partir do momento que nós procurarmos o nosso bem-estar, mas que esse bem-estar seja natural, fruto do nosso próprio esforço, sem causar prejuízo a ninguém, sem nós nos aproveitarmos da fragilidade do outro, porque muitas vezes a gente se aproveita, né, Célia? Nos aproveitamos das nossas condições não físicas, né, mas empresas, né, de cargos, para a gente se aproveitar dos outros. Então, que a gente possa refletir e ver se nós estamos realmente buscando esse bem-estar em detrimento do sofrimento de alguém. Aí vamos para 720. Kardec pergunta: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Então, é meritório? Deixa eu só ler como está aqui no meu livro, Célia. Diz assim, ó: as privações voluntárias, tendo em vista uma expiação igualmente voluntária, tem mérito aos olhos de Deus? Então, eu vou me privar de determinadas coisas para que eu me engrandeça
aos olhos de Deus? Será que isso vai ter valor? Vamos prestar bem atenção no que Nivaldo falou. Eu me privo para mim. Eu quero que isso seja meritório aos olhos de Deus. Isso tem valor, isso é meritório. É isso que Deus leva, que nosso Pai leva em conta. Pode dar um exemplo dessa privação voluntária? Uma prática que a gente fala muito, né, dos nossos, até nos dias atuais, é o jejum. Jejum. Não é? Nós vamos fazer um jejum. O que é o jejum? Eu vou ficar sem tomar café da manhã, eu vou ficar sem comer determinado alimento que eu gosto muito. Eu vou fazer um jejum por um mês, por 40 dias, é muito comum isso. Mas eu estou fazendo esse... Para proveito meu, né? Eu estou fazendo isso, essa restrição, essa privação voluntária para mim. Mas eu quero que isso seja grandioso aos olhos de Deus. E será que vai ser? Eu vou me privar de comer chocolate, eu vou me privar de alguma coisa que para mim era muito importante? É o que ele está perguntando aqui para nós. E o que eles respondem? E a espiritualidade responde: fazei o bem aos vossos semelhantes. Fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Para mim, por mim, não é então, isso. Ele está dizendo assim, Célia, olha, eu nesse jejum que eu vou fazer, esse café da manhã que eu vou deixar de tomar, eu vou dar para alguém que esteja precisando. O chocolate que eu vou deixar de comer, eu vou dar para alguém que esteja precisando. Isso é você fazer o bem ao outro. Então, fazei o bem aos vossos semelhantes. Porque todo bem que a gente queira fazer tem que ter um objetivo. Útil. Né? Fazer o bem para mim, não. O bem só é bem quando ele é coletivo. Qual é o objetivo útil, Célia, de eu fazer um jejum? Para mim, para a humanidade? Nenhuma. Então, é preciso que a gente comece a rever esses nossos conceitos, porque a gente até pode, por um motivo de saúde, deixar de se abster de algum tipo de alimento, mas que a gente possa fazer mais esse alimento que a gente deixou de consumir, que a gente possa identificar uma família carente e levar para eles. Estaremos fazendo muito mais. E a 720, ela tem o desdobramento da letra A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Haverá privação voluntária que sejam meritórias? Nós estávamos falando aqui do jejum. Eu me privo, mas aquilo que eu me privei, eu vou dar outro encaminhamento para essa privação. Se nós nos privarmos de alguma coisa, mas que a gente possa reverter essa nossa privação em detrimento de benefício a alguém, com certeza vai ser meritório. Então, de novo, haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E a espiritualidade nos responde: sim. A privação dos gozos inúteis. Que só vai beneficiar nós mesmos. Porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Então, a privação dos gozos inúteis. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário
para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrazão. Também tem isso, a gente se priva, mas para atender esse mérito. Não, eu vou fazer porque eu quero. Então, se ela não passar de um simulacro, ela não pode passar por esse simulacro, senão ela vai ser irrazão. Ela vai ser falsa, ela não é isso que o nosso Pai quer, não é isso que o nosso Pai deseja de cada um de nós, que essa privação voluntária, abrir mão desses gozos inúteis, veja bem, Nivaldo, olha a palavra, abrir mão dos gozos inúteis. Se nós não fizermos isso com espontaneidade, com abertura, com clareza, não vai ter esse mérito que o nosso Pai quer de cada um de nós. Essa resposta dos Espíritos aqui é muito profunda. Porque quando ele diz aqui, né, a privação dos gozos inúteis, porque desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. Quando nós abrimos mão de algo assim muito, de certa forma, desses gozos inúteis, a gente está nos desmaterializando, a gente está elevando a nossa alma. Nós estamos nos elevando. Porque, Nivaldo, quando ele diz aqui, a privação desses gozos inúteis, porque despreende da matéria o homem, quando a gente abre mão, quando a gente entende que esses gozos são realmente inúteis, isso aí o que acontece conosco é um processo inverso. Essa desmaterialização, a gente começa a dar menos valor a essas coisas materiais. Resistir à tentação que impele ao excesso. Depois ele ainda fala, retirar do seu necessário para dar àquele que não possui o bastante. Só aqui, Célia, trazendo eu estava vendo algumas semanas atrás, a gente vendo esses esportistas, e um jogador que está fazendo muito sucesso na Europa, eu não sei exatamente qual time que ele joga, mas ele é de descendência africana, e está ganhando muito dinheiro. Só que ele tomou uma decisão. Ele anda com um carrinho muito simples. Uhum. Todo o dinheiro, ou quase todo o dinheiro que ele ganha, ele manda para a cidade onde ele nasceu e foi criado, para ser investido em obras sociais, para ajudar a comunidade. E aí foram entrevistá-lo. E ele disse exatamente isso, Célia. Eu não preciso mais do que eu já tenho. Eu não preciso. É o necessário e o supérfluo. Mas, em compensação, ele sabe, eu conheço, eu sei das necessidades da onde eu vim. Olha que coisa impressionante. Coisa que a gente não vê hoje. Não vê. Mas, com certeza, deve ser um espírito muito, mas muito evoluído em relação a nós mesmos, né? Porque pouquíssimos de nós faríamos isso. Esse gozo, ele abre mão. Exato. Ele não usufrui desses gozos inúteis, porque se aquele carrinho simples já atende, leva ele aonde ele quer e traz ele da onde ele quer, por que ele vai querer uma Ferrari? Exatamente. Ou uma coleção de Ferraris. Ou uma coleção, como a gente vê. A gente sabe que tem. Então, ele investe lá nas pessoas carentes, em obras sociais. Ele não distribui, mas ele está criando estruturas na cidade para que cada um possa pescar o seu peixe. E aí, ele vai resolver o problema da África? Não vai resolver, mas ele está fazendo a parte dele. Se cada um de nós fizéssemos a nossa, né?
Mas, infelizmente, Célia, nós estamos chegando aí ao final. Já estamos mesmo. Estamos no finalzinho do nosso estudo dessa noite de hoje. Passa muito rápido, em companhia de vocês. Então, nós queremos, mais uma vez, agradecer a todos vocês por estarem aqui nos acompanhando, divulgando esse estudo, para que mais pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos e se transformar, né? Então, vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos mentores, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, nossa Maria Santíssima, nossa Mãe Maria Santíssima, para que nos ilumine, para que essa semana seja repleta de muita paz, de muito entendimento e muitas transformações em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.